Viva lá, vida meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Bom pessoal, hoje eu tô vindo aqui para a gente falar da taxa Selic, a taxa básica de juros. Mas só que eu não quero simplesmente falar que ela aumentou, diminuiu, não. Hoje eu quero trazer um conteúdo aqui para vocês, para que você passe a entender o porquê que ela sobe, porquê que ela desce e como que ela afeta a sua vida, a minha e de todos os brasileiros. Então, o conteúdo de hoje é para você definitivamente dominar e entender o que a taxa Selic realmente influencia na nossa vida. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o vídeo que você vai entender e aí nunca mais vai esquecer e saber como que ela funciona. Bom, galera, vamos falar sobre a taxa Selic? Vamos entender de fato, porque assim, sair aí das palavras, das falas, simplesmente, né, e entender como ela impacta a nossa vida. Vamos lá, então vamos lá. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros, utilizada pelo governo federal para controlar a inflação. Ponto. Até aí, né? Acabou por aqui. É uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ponto. Mais uma informação, né? Então eu vou trazer aqui o que aconteceu recentemente agora no dia 17 de março de 2021. O Comitê de Política Monetária, o Copom, né, você já deve ter ouvido falar sobre o Copom, aumentou a Selic, vai discutir a Selic ou não. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, subiu a taxa Selic de 2% para 2,75% ao ano. Legal? Isso corresponde, pessoal, a 12 meses. Então, se você pegar lá 2,75 e dividir por 12, que são os meses, você vai ter o valor dessa taxa Selic por mês, tá certo? Mais uma informação até aí, a gente não entende muito como ela impacta na nossa vida. Como eu acabei de falar, ela é utilizada para ajudar no controle da inflação. Ela também ajuda a valorizar a moeda brasileira, o real, né? Fica mais forte, né? Se valoriza em relação ao dólar. E aí você vai falar assim, Altair, e como? Não é? E até aí a gente também não consegue ter muita informação. Então vamos tentar entender mais, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Então, o que a taxa Selic ela afeta? Onde que ela afeta? Uma das coisas que ela afeta é o crédito. Ela pode deixar o crédito mais barato ou mais caro. Se ela subir, como ela subiu agora para 2,75, ela deixa o crédito, ou seja, o dinheiro de financiamento, o dinheiro de empréstimo, né? O dinheiro fica mais caro. Você vai emprestar um dinheiro, você vai ter que pagar mais juros. Ficou claro? Se ela baixar, o dinheiro fica mais barato. Quando você vai pegar financiamento, quando você vai pegar empréstimos, o seu dinheiro, né, esse juros é menor, então você paga menos, o dinheiro fica mais barato, tá certo? Então esse é um primeiro ponto. O outro é o câmbio. Quando ela aumenta ou diminui, também influencia na valorização da moeda brasileira. Ela também é utilizada para proteger o valor do real. E eu vou explicar isso mais para frente, vocês vão entender como isso acontece, porque é isso, né? Senão fica só aqui, ó, mais dizeres como isso acontece. Então, vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês como que isso se dá na prática aqui, com esse exemplo sobre economia. Vamos lá. Então, vamos olhar mais fundo sobre a questão da economia, gente, para a gente poder entender o que ela afeta aí. Então, vamos lá. Como funciona a economia, né? Como é o sistema de produção e a economia? Como que uma coisa mexe com a outra? Eu vou trazer de forma bem básica aqui, tá, gente? Eu não vou me aprofundar, que a ideia não é fazer uma aula de economia e tal, não. É o princípio básico, mas é o suficiente para você entender. E depois, quando alguém falar da taxa Selic, você vai ter a informação necessária aí. Então, a taxa Selic ela vai afetar o crédito e, consequentemente, as empresas. E também ela afeta o câmbio, tá certo? Ela afeta o câmbio aí. O que eu quero que vocês entendam aqui, o exemplo que eu vou trazer, gente, ele é genérico, eu estou tentando que vocês tenham uma visão geral, pense que serve para todos os segmentos, serve para indústria, comércio, né? Então, enfim, todos estão interligados de alguma forma, tá certo? Um é fornecedor do outro e assim sucessivamente. Então, vejam o que eu vou falar aqui com este olhar, tá certo? Então, vamos lá? Então, a taxa Selic e o crédito. Bom, como que funciona, pessoal? Toda empresa, ela produz, gera lá empregos, produz, né? E como que ela geralmente faz isso, gente? Além do capital que ela tem ali, do próprio produto que ela vende, que retorna para ela e ela reinveste, paga o funcionário, tem o seu lucro, ela também busca crédito, tá certo? E se o crédito está barato, né, a taxa de juros estiver baixa, o empresário, as empresas, todos os segmentos conseguem buscar o dinheiro para financiar, para investir.
Isso também vale para pessoas, tá bom? A empresa vai pegar o dinheiro para quê? Para comprar insumos, né? Matéria-prima, equipamentos, trator, maquinário, enfim, pensa em todos os segmentos. Todos eles, quando os juros está baixo, conseguem emprestar dinheiro para poder investir. E também esse dinheiro serve para gerar mais empregos. E olha só, bacana isso, não é? Até aí tudo bem, né? A taxa está boa, gera empregos. Para que é tudo isso? Para pôr mercadoria no mercado, gente. Eu usei aqui esse exemplo dessa vitrine, né, de supermercado, porque ele representa todos os segmentos. Ó, tem gráfica, tem que faz embalagem, enfim, infinitas coisas ali que vocês podem ter para exemplificar aqui que isso serve para todos os segmentos, tá bom? E o que acontece? Você faz produtos para as pessoas comprarem. Até aí, normal, não é? Não faz tudo sentido, Altair, mas daí, não é? Mas assim, galera, ó, olha como a coisa é maravilhosa quando você tem esse entendimento. Saca isso. Então, assim, ó, tem pessoas comprando. Você concorda que quanto mais as pessoas vão comprando, a empresa produz mais, ela compra mais insumos, mais produtos dos fornecedores, os fornecedores contratam mais pessoas e vai gerando mais emprego, aí tem mais gente com dinheiro no mercado, mais gente querendo fazer o quê? Comprar. Aí você começa a ter muita gente querendo comprar, muita gente comprando, e aí você tem a quantidade maior de pessoas comprando do que a oferta que você tem que dar. Aqui nós estamos falando de oferta e demanda, ou seja, o que a gente tem de produto com a quantidade de gente que tem para comprar. Se é muita gente querendo comprar o mesmo produto, esse produto eleva o preço, fica mais caro, e aí você começa a ter a inflação. Bom, eu estou dizendo que uma das maneiras da inflação, existem outras formas que nós estamos vivenciando nesse momento que não necessariamente tem a ver com o consumo. Foram aumentos que não estão ligados à questão necessariamente pela demanda e oferta. Beleza? Seguindo aqui o raciocínio para a gente entender como funciona a economia. Você tem o aumento das coisas, você concorda que se aumenta o preço, as pessoas falam, poxa, peraí, então eu também não vou comprar. Ela toma a decisão de não comprar. Aí diminui o número de pessoas comprando, só que a produção continua lá. O produto continua na prateleira. As empresas estão produzindo, mas tem menos gente comprando. E o que começa a acontecer? Começa a encalhar. A pessoa começa a ficar lá com o produto parado e isso afeta diretamente a empresa. E a empresa fala, poxa, e agora? O que eu faço? Olha, teoricamente, isso se regularia sozinho. Mas vamos entender. O que aconteceria? A empresa falou, poxa, eu estou produzindo e não está vendendo, vou diminuir a produção. Ela diminui a produção, ela deixa de comprar insumos. Ela deixando de comprar insumos, as outras empresas também não vão estar produzindo, não vão estar fazendo. E isso acarreta numa outra coisa, que é a mão de obra. A empresa fala assim, ó, eu não estou produzindo tanto. E tem gente parada na minha empresa, o que ela faz? Demite. E as outras empresas também, não estão vendendo, começa a demitir. E aí você vem para a mercadoria aqui, ó, você tem menos pessoas comprando. Teoricamente, isso seria uma forma de você controlar de forma, como Adam Smith dizia, através da mão invisível. Só que, galera, é complicado. Pare para pensar comigo. Teoricamente, né, eles reduzindo, mandando gente embora, você teria menos gente comprando e, consequentemente, os preços cairiam. Não é uma verdade, porque a pessoa fica desempregada, então cria uma série de outros obstáculos. Então, a mão invisível de Adam Smith, que sugere, né, a ideia de Adam Smith com a mão invisível é que o governo, o Estado, não deveria interferir na economia. O governo e o Estado devia deixar que essa regulação dos preços ficasse por conta do próprio consumidor e das empresas. Então, o que Adam Smith, é lógico que ele trazia ressalvas aí, tá, gente? Mas assim, ele está falando de um nível de consciência de uma sociedade onde ela mesma falou, opa, tá caro, eu não vou comprar, vamos esperar baixar, e ela criaria aí, através das atitudes, do comportamento e das ações, o controle dessa inflação. E a gente sabe que isso não é uma realidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Lembra da greve dos caminhoneiros? Muitas coisas foram afetadas, uma delas o combustível. O que aconteceu? Eram filas enormes nos postos de gasolina. E o que aconteceu com o preço? Elevou. Oferta pouca, pouco combustível, muita gente querendo comprar, demanda e o preço subiu. Eu acabei de explicar aqui para vocês. Pelo pensamento de Adam Smith, o que as pessoas deviam falar? Não, tá subindo o preço da gasolina? Deixa para lá, não vou comprar, não vou pôr gasolina no meu carro e acabou. Teoricamente isso funcionaria e as coisas, né, o preço baixaria, tá certo? Mas não é o que a gente vê. A gente vê as pessoas, né, nesse momento de crise, acaba perdendo um pouco da razão e vai todo mundo para lá.
O que nós vimos vivenciando também nessa questão de aumento de mais ou menos 1 ano e meio para cá ou até mais, é o aumento da cesta básica. Ou seja, os itens da cesta básica como arroz, feijão, o óleo, né, o leite aumentaram muito. Isso é claro que não está atrelado necessariamente aqui à demanda. Sinceramente, para mim, nem a demanda é o motivo desse aumento aí. São outros motivos, tá certo? Mas nós estamos falando de itens que não pode faltar na mesa das pessoas. Arroz, feijão, né, o leite, né, são coisas que não podem faltar na mesa. Então, aqui não tem nem como a pessoa tomar decisão, não, eu não vou comprar. Ela tem que comer. Então a gente tem esse problema. Tá vendo como essa questão da regulação da mão invisível, ela também não funciona nesse caso? Mas eu queria dar um outro exemplo aqui que talvez a gente pudesse fazer e não estamos fazendo, que é o preço da carne. Fala para mim. Não poderíamos falar, não, nós não vamos comprar carne, deixa o preço dela baixar e a gente vai lá poder comprar ou não. Mas é isso que está acontecendo, as pessoas continuam comprando. Então, galera, a teoria de Adam Smith da mão invisível é meio complicada para ela ser aplicada, né? Porque isso depende do nível de consciência. Altair, o que a taxa Selic tem a ver com tudo isso? É aqui que a taxa Selic entra, galera. Quando a inflação começa a subir, o governo faz o quê? Tem muita gente querendo comprar. Por quê? Porque o dinheiro está barato. As pessoas estão tendo acesso ao dinheiro. O que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros e com esse aumento da taxa de juros, já com a inflação, somando com a inflação, o dinheiro começa a ficar caro. Ou seja, o poder de compra do consumidor começa a cair. Ele começa a deixar de comprar. Opa, eu vou guardar o dinheiro. Vou fazer outras coisas com o dinheiro, porque meu dinheiro eu não posso gastar, porque senão eu vou ficar sem dinheiro. Então, a oferta, né, continua lá, mas a demanda vai caindo. Ou seja, a taxa de juros aumentou, as pessoas deixam de comprar e começa a diminuir e, consequentemente, né, o produto ofertado fica com valor muito caro que ele acaba reduzindo para poder vender. Então essa é uma das formas de controlar a inflação. O contrário também é verdade. O que acontece o contrário disso? É a recessão, né? Se, por exemplo, a empresa aqui ela não está produzindo mais, o dinheiro está caro para ela investir, ela não está investindo, ela deixa de investir em mercadoria, em insumos e também em funcionários. Ela começa a mandar pessoas embora. E aí, os fornecedores dela também fazem o mesmo. Não está vendendo? Manda pessoas embora. Nós começamos a ter a recessão. Então, nós deixamos de ter, né, a produção, menos gente trabalhando, menos gente com dinheiro. Aí, o que o governo faz? Diminui a taxa de juros. Diminuindo a taxa de juros, as empresas falam, opa, eu posso pegar dinheiro emprestado. As pessoas falam, opa, a taxa de juros caiu, eu posso pegar dinheiro emprestado. E elas voltam de novo a pegar o dinheiro e passa por todo esse ciclo que eu mostrei para vocês aqui de novo. Ficou claro, galera, isso aí? Fez sentido para você o que eu falei aí? Se não, deixa aqui nos comentários do vídeo. Espero que tenha ficado claro para você esse processo, esse funcionamento da economia. E é muito bacana isso, porque aí a gente começa a ter consciência, ao invés de ficar apontando o dedo, acusando, tá fazendo isso, tá fazendo... Agora a gente entende como a coisa é complexa. Não é um estalar de dedos. Tem que ter planejamento, tem que ter atuação. Não é simples tratar da economia de um país. Beleza? Mas vamos agora falar sobre o câmbio. Como que a taxa Selic afeta o câmbio? Então vamos falar como que a taxa Selic afeta o câmbio, né? Ou seja, o valor do dinheiro real e da moeda. Como que isso também afeta o câmbio? Bom, pessoal, antes eu quero desmistificar uma coisa aqui que é assim, ó. Todo investidor quer ganhar, gente. Bota isso na sua cabeça, assim, então é especulação. Não, para com isso, tira isso da mente. Agora nós temos que abrir a mente aqui para entender o funcionamento das coisas. É assim, todo mundo faz um investimento para ganhar. Você faz investimento para ganhar, você trabalha para ganhar, então... A gente tem que perder esta ideia, esse pensamento de que ganhar é ruim. Não é. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer para vocês aqui o trilema dos investimentos. Esse trilema também é aplicado quando eu estou falando para vocês lá, né, sobre investimentos, quando eu estou falando para vocês sobre o Tesouro Direto ou a Bolsa de Valores. O trilema de investimentos é utilizado também naquela situação como nessa aqui. Os investidores internacionais, eles olham esse trilema para poder investir. Então, vamos entender cada um desses trilemas? Segurança. Um dos trilemas é a segurança. Você vai colocar o seu dinheiro e quer saber qual a segurança que eu tenho do meu dinheiro estar investido lá. Qual é a segurança que eu tenho disso?
O retorno ou potencial. Qual que é o potencial de retorno que eu tenho de colocar meu dinheiro nesse investimento? Quanto que eu vou ter de ganho? Quantos de juros eu vou ganhar? E o terceiro ponto do trilema é a liquidez, ou seja, eu coloco o dinheiro lá, eu posso tirar ele a qualquer momento? Qual é a facilidade de eu retirar, de eu ter o meu dinheiro de volta? Bom, no caso que eu estou falando aqui, da questão cambial, da questão, né, de investidores internacionais, no caso do Brasil por conta da taxa Selic, a liquidez geralmente ela é muito alta, ou seja, é fácil resgatar o dinheiro. Mas galera, ó, você nunca vai ter essas três coisas no investimento, por isso que chama trilema, né? Um trilema, você fica, poxa, o que eu vou escolher? Eu vou escolher a segurança? Né? Você vai ter que optar por uma dessas três, nunca dá para ter as três. Então vamos entender o seguinte aqui, ó. Vamos lá, ó. Nos Estados Unidos está 0,25% ao ano a taxa de juros. Olha, 0,25% ao ano. O cara que investe lá ele vai ter o rendimento de 0,25%. No Brasil, com a nova taxa de juros de 2,75% ao ano. Onde ele vai ganhar mais dinheiro se ele investir? Então nós estamos falando aqui, ó, de retorno e potencial. Ele olha e fala, poxa, o mundo começa a olhar para um país e fala assim, ó, lá o retorno do investimento, o potencial é maior do que nesse país aqui. No caso que eu estou dando exemplo dos Estados Unidos. Beleza? Ele tem um retorno. Mas aí ele vai falar assim, peraí, eu estou tendo um retorno, mas qual é a segurança? Como está o país politicamente falando? Como que está o país economicamente falando? Né? A segurança, eu tenho a segurança ou não há? Né? Então ele vai avaliar tudo isso. E a liquidez, consigo pegar meu dinheiro rápido? Então assim, ó, percebe que não é possível sempre ter as três coisas? Por exemplo, ele fala, vou investir nos Estados Unidos, eu vou só ganhar 0,25% ao ano, mas a segurança, a estabilidade lá é melhor. O que acontece de verdade, gente? Quando você aumenta a taxa Selic, as pessoas falam, eu vou investir lá. Então você começa a trazer mais dólar para o Brasil. A moeda estrangeira começa a entrar, você passa a ter mais dólar e menos pessoas querendo comprar o dólar. Então o que acontece? Demanda, oferta, demanda. Oferta, demanda. Você tem muito dólar, poucas pessoas querendo, o preço cai. Ao contrário, quando você tem pouco dólar e muita gente querendo, o preço sobe. Essa é uma das maneiras, então, de controlar o câmbio e valorizar o real. Ficou claro para vocês como funciona aqui? A taxa de juros sobe, o investidor olha que com essa taxa de juros ele vai ter um rendimento maior, né? Avalia todas as questões do trilema, mas ele fala ainda assim vale a pena. E como ele traz mais dólar para o Brasil, quanto mais dinheiro, mais oferta de dólar, o valor dele cai, porque você tem uma quantidade muito grande de poucas pessoas para comprar, então você diminui o valor do dólar e o real se valoriza em relação a ele. E aí, galera, conseguiu entender como que é o funcionamento aí da taxa Selic na economia? Ficou claro para vocês? Fez sentido? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me pergunta, me manda um direct, mas é bacana, não é? Não é muito bom quando a gente entende o funcionamento das coisas, como que elas se aplicam, como elas envolvem a nossa vida? A gente para de falar bobeira, né, gente? A gente para olhar as coisas e entender, opa, aquela decisão está sendo acertada, ou aquela decisão não está sendo acertada, mas você tem base. Olha como o conhecimento nos liberta, nos faz crescer e nos faz entender. Então, galera, é isso que eu queria trazer para vocês sobre a taxa Selic. Além de ficar falando que aumentou, né? Gente, só isso não resolve. Tem que ter um pouco mais de profundidade, beleza? E aquele negócio, quer entender mais, quer saber mais como organizar suas finanças, quer saber mais como, de repente, sair da situação de endividado, quer aprender a investir na Bolsa de Valores? Me procura, eu estou aqui para te ajudar, beleza? Pessoal, mais um vídeo terminando, eu quero agradecer pela sua presença, por você ter assistido. Deixa o seu like, curtiu? Deixa seu like, compartilha, para mais pessoas entenderem como que funciona a taxa Selic e a economia. Me ajuda aí? Então beleza, pessoal. Mais uma vez, um beijo no seu coração, fica com Deus, até!